Pronto, iniciando gravação, turma. Bora lá. Como eu falei para vocês, a gente vai dar continuidade de lição em volumetria, só que eu vou fazer uma pequena retomada do conteúdo. Nessa retomada, eu não vou responder as questões, eu só vou comentar para vocês novamente como é que é o processo de diluição, como é que é o processo de volumetria e a gente vai dar prosseguimento, tá bom? Lembrando que diluição nada mais é que o ato de você diminuir a concentração de um soluto dentro de um solvente, tá? Para fazer isso, você só tem que aumentar o solvente. Então, a partir do momento que você faz uma diluição, onde você coloca solvente, o soluto você não mexe nessa quantidade, ele fica estável. Aí a gente tem uma tríade bem simples para se entender, onde quando a gente faz uma diluição, a massa do soluto ele não modifica, o volume da solução aumenta e a concentração do soluto na solução diminui. Tá? Esses são os 3 passos de uma diluição. E aí, quando vocês fazem o suco de kisuke, vocês percebem isso. Quanto mais água vocês colocam, menos concentrado fica o suco. Porque a quantidade de soluto é a mesma e a concentração ela vai diminuindo. Tá? Bom, aí temos essa aqui que é a fórmula básica para resolver. Dava para a gente demonstrar, mas eu não acho que seja um fato importante. A gente vai apenas entender que ela existe para utilização. Onde a gente tem um cálculo de proporção onde a concentração e volume inicial pode ser igual à concentração e volume final. Isso acontece porque eles são inversamente proporcionais, tá, gente? Então a gente pode fazer desse jeito. Aí temos as questões que eu já resolvi na aula anterior, que eu não vou resolver de novo. Aqui a gente tem uma outra listinha, uma outra informação, porque a gente pode fazer no processo de diluição e volumetria, a gente pode pegar alguns aspectos diferentes. Aí o primeiro aspecto que nós falamos também é quando a gente utiliza uma mistura de soluções com solutos iguais, com o mesmo soluto. E aí o que acontece? Ó, se vocês olharem aqui, nossa solução 1, solução 2, eu coloquei aqui ó, M1V1, M2V2. Esse índice ele não faz referência a solvente e a soluto. Ele faz referência para dizer que são elementos diferentes, né? Que são vasos diferentes. É o mesmo soluto com volumes diferentes, certo? E aí o que acontece? Quando eu junto 2 sucos de laranja, aqui eu estou simplesmente misturando a concentração do soluto dividido pelo volume. Então se eu pego 2 kisukes, que eu fiz com quantidades diferentes, eu peguei justamente os 2 solutos e estou misturando os 2 volumes. Então está tendo a soma tanto do soluto quanto do volume. O que acontece quando há essa soma? Acontece que a tendência é que a concentração final ela sempre fique entre os 2 valores, entre o pote 1, entre a solução 1 e entre a solução 2, tá? E aí nós temos essa outra fórmula aqui, ó, que a concentração final nada mais é do que a soma dos 2 volumes e das 2 concentrações, né? A soma dessas relações diretamente aqui dos 2, certo? Fizemos também, respondemos as questões, tá? E aí a gente parou nesse de cá. A gente parou nesse de cá, ó. Onde? O que é que a gente já está falando? Agora a gente está falando de mistura de soluções diferentes. Só que essas soluções diferentes, elas não reagem. Não há reação entre elas. Você mistura simplesmente e apenas a única coisa que acontece é que as duas elas vão ser diluídas, literalmente. Olha, se vocês perceberem, aqui a gente tem exatamente a mesma fórmula da primeira reação. Concentração inicial e volume inicial igual a concentração final e volume final. Tá? Por quê? Como esses 2 reagentes eles não reagem, né? Esses dois solutos não têm poder de reação entre eles, o que acontece aqui vai ser justamente a soma dos volumes do solvente, né? Da solução, e o soluto vai permanecer o mesmo. Então, para a gente resolver esse tipo de questão, a gente teria que fazê-lo 2 vezes. Eu teria que pegar a massa da solução 1, tá? Somar com o volume da solução 2, né? Somar o volume da solução 1 com a solução 2 e depois fazer o cálculo. A mesma coisa no outro. Por quê? Apesar deles não reagirem, eles estão em contato com o soluto no qual eles são diluíveis. Então os 2 vão ser diluídos nesse mesmo soluto, nesse mesmo solvente. Como eu aumento a quantidade de solvente, eu vou acabar diluindo os 2. Então, quando eu faço mistura de 2 soluções de solutos diferentes que não reagem, eu tenho que simplesmente fazer a relação
para as duas soluções. Vocês estão percebendo que quando eu comecei minha aula começou um barulho agora terrível aqui? Ó. Espero que não esteja captando muito com vocês aí, viu? Porque aqui está captando horrores. Bom, bora para os nossos exemplozinhos. E aí a gente vai pegar as questões e bora passar lá no Journal, tá bom? Então deixa eu abrir o Journal aqui e eu vou colocar... Eu esqueci que tinha exercício pra gente resolver sempre, né? E aí eu não abri o Journal ainda. Eu vou abrir o Journal e a gente vai resolver essas questões nele. Bom, bora lá. Pronto. Aqui está o Journal. Bora resolver essa questão utilizando essa técnica que está descrita lá. 2 litros de solução aquosa de sacarose de concentração 50 gramas por litro foram adicionados a 6 litros de solução aquosa de cloreto de sódio de concentração 2 mols por litro. Qual é a concentração final do açúcar e do sal na solução final? Como eu falei, ó, gente. Acontece aqui, ó. Eu tenho a solução A. Eu tenho uma solução A, que é a sacarose, né? Então, na solução A, eu tenho uma concentração de 50 gramas por litro. E eu tenho aqui, ó, o seu volume que é 2 litros. Certo? Concentração e o volume que é 2 litros. Aí eu tenho uma solução B. A solução B, que é o sal de cozinha, ele tem de concentração 2 mols por litro, tá? E o volume ele tem de 6 litros. Eu vou ter 2 mols por S, ó, por segundo. 2 mols por litro. E o volume eu tenho 6 litros, tá bom? Pois bem, ó, aqui eu tenho 2 soluções diferentes e elas foram misturadas. Acontece que nessa mistura, nenhuma das soluções reage. O sal não reage com açúcar, tá? E aí o que acontece então no processo final? Eu peguei esses dois aqui, ó, e fiz o que nós podemos chamar de uma solução C. Certo? Nessa solução C, eu vou ter a concentração do produto que está em A, que vai ser 50 gramas por litro. Eu vou ter a concentração de B, que vai ser 2 mols por litro. E, além disso, eu vou ter o volume. Eu vou chamar de volume final, o volume de C, que vai ser a soma desses dois volumes. No caso, 2 mais 6. Então, o volume final vai ser 8 litros. O que é que vocês precisam prestar atenção? Na solução C, olha o que aconteceu. A concentração permaneceu exatamente a mesma, só que o volume aumentou, porque os volumes, como são diferentes, eles são iguais, eles se juntam, certo? E ele saiu de 2 na solução A para 8 e saiu de 6 na solução B para 8, tá? Então, na hora de calcular, eu tenho que calcular a concentração final da solução A e a concentração final da solução B. Eu vou ter que fazer cálculos separados para achar esses valores, tá bom? E é isso que a gente tem que fazer nessa próxima questão que a gente vai resolver aqui. Então, eu tenho aqui a solução C, todos os dados. Eu vou copiar, vou botar aqui, ó, no canto. Então, como é que eu vou resolver agora a questão? Eu vou resolver aqui, ó, na solução A. Qual é o resultado final da solução A? Eu vou ter a concentração inicial e o volume inicial da solução A é igual à concentração final e o volume final da solução B, tá? Solução A, desculpa. Então, qual é a concentração inicial e o volume inicial? É justamente esses de cá, ó, que a gente falou no início. Então, vai ser, como aqui também outra curiosidade, ó, litros e litros, aqui ó, litros e litros, a gente não se preocupa com conversão, porque eles estão na mesma unidade. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 50 vezes 2, vai ser igual a concentração final, eu não tenho, nessa aqui é a concentração inicial de A e de B, mas o volume final eu tenho que é 8 litros, vezes 8.
Então, a concentração final aqui vai ser 100 dividido por 8, que vai ser igual a, calculadora, 12,5 gramas por litro. Tá? Então aqui acabei de achar a concentração final da solução A. Na solução B, o processo vai ser exatamente o mesmo. Estou vendo aqui, ó. Solução B. A solução B, eu vou fazer a mesma fórmula. Concentração inicial, volume inicial, igual a concentração final, volume final. A concentração inicial e volume final, a gente tem aqui, né? A 2 vezes 6, que é igual a concentração final, que eu não sei, porque só tenho concentração inicial, e o volume final, que vai ser esses 8 aqui, ó. Então, montando a equação já direto, né? Concentração final vai ser igual a 2 vezes 6, que dá 12 dividido por 8. Que vai dar como concentração final 12 dividido por 8. Matheus, um pouquinho. Valeu. Tem que falar, gente, que tem que subir a página às vezes, que o professor esquece. A concentração final vai dar 1,5 mols por litro. Tá? Então observa, o que foi que eu fiz? Toda a questão, ela me fala as concentrações iniciais, tá? Ela me fala os volumes iniciais de cada uma das substâncias, tá? E aí ela pergunta qual é a concentração final desses elementos. Como a gente tem na solução C o aumento apenas do volume, porque a concentração de A permaneceu igual e a concentração de B permaneceu igual, como a gente só teve o aumento do volume, a gente tem que botar esse aumento no cálculo, tá? Só esse volume que fica no cálculo. Certo, gente? Pronto. Bora ver se deixa eu ver se mais alguma questão, se tem uma segunda questão aqui no nosso programinha. Tem outra questão. Bora para nossa próxima questão aqui. Olha lá. Um aluno, durante uma aula prática de química, resolveu misturar 350 ml de uma solução aquosa de cloreto de potássio, ó, de uma solução aquosa de cloreto de potássio, aí deu a concentração molar 0,5 mol, com 200 ml de uma solução aquosa de cloreto de bário, com concentração 0,3 mols por litro. Qual será a concentração aproximada de cada um dos sais após a realização dessa mistura? Bom, o que é que eu vou fazer novamente? Eu vou descobrir quem é a solução A e a solução B. Só que nessa vez eu não vou botar a solução A e a solução B. Para facilitar, eu vou botar escrito a fórmula da solução. Então a gente tem aqui, ó, a solução do KCl. Tá? Bora cortar aqui. E a gente vai ter a solução do BaCl2. É que é o cloreto de bário. E aí eu vou achar as concentrações iniciais dele e os volumes iniciais de cada um deles. Então do KCl, a concentração, ele deu aqui 0,5 mols por litro. E o volume 350 ml. Tá? Que aqui a gente já pode converter para 0,35 litros. Aqui, apesar que se me falha a memória, multiplicar assim também não vai fazer diferença não, porque eles estão em lugares diferentes. Ou quer dizer, os dois aqui estão, né? Os dois estão em volume. Os dois estão na mesma quantidade, na mesma unidade. Então aqui, a concentração de solução do BaCl2 é 0,3 mols por litro. E o volume, cadê o volume? 200 ml. É 0,2 litros. Tá? Achei essas concentrações finais, esses volumes.
Acontece que quando a gente for trabalhar a concentração final desses elementos, o que é que vai acontecer? Na solução final, aqui já vou organizar melhor do que estava organizado outro. Eu tenho que descobrir a concentração do KCl, eu tenho que descobrir a concentração do BaCl2, tá? E eu só tenho desses dois elementos aqui o volume. Ó. Eu não tenho isso, eu não tenho isso. Eu só tenho o volume, que vai ser 300 mais 250 ml, vai dar igual a 550 ml, né? E a mesma coisa aqui, 0,55 litros. Tá? Para resolver, eu vou seguir essa mesma linhazinha aqui. Eu até apaguei ela, mas já me arrependi de ter apagado. Vou aumentar ela aqui. Ô, professor, não é 350, não? 350. Ah, eu inverti os valores, não foi? Verdade. Eu botei 350 e 200. Eu inverti os valores aqui, os 50, né? 350 mais 200. No final dá a mesma coisa, né? Bom, montei aqui, agora a gente vai. Concentração inicial, volume inicial, igual a concentração final, volume final. Concentração inicial e volume final está aqui. Vou botar 0,5 vezes 0,35 é igual a concentração final, que a gente não sabe, vezes o volume final, que é 0,55. Então, a concentração final vai ser 0,5 vezes 0,35 dividido por 0,55. Concentração final vai ser, bora para a calculadora. Ser 0,5 vezes 0,35 dividido por 0,55. A concentração final deu 0,32 arredondado, tá, gente? Mols por litro. Tá? Deixa eu só fazer um outro cálculozinho aqui para ter certeza se vai fazer diferença ou não na hora de utilizar. 50 dividido por 550. Não faz diferença. Pronto, vamos saber. Observe que esse daqui eu fiz o cálculo relacionado com os litros. Agora eu vou fazer os cálculos no ml mesmo. Esse de cá. Concentração inicial, volume inicial, igual a concentração final, volume final. Concentração inicial, 0,3, volume vezes 200. Concentração final a gente não sabe, e volume vezes 550. Observa que de cá eu fiz em litros e aqui eu só fiz mudança do ml, tá? Não precisa conversão na hora de calcular. Então a concentração final aqui vai ser 200 vezes 0,3 dividido por 550. Tá? Na hora do cálculo, fechei a calculadora. Vai dar aqui. 200 vezes 0,3 dividido por 550. Concentração final desse deu 0,11 mols por litro. As duas substâncias passaram por um processo de diluição, tá certo? Entenderam, gente? Perceberam como é que funciona a nossa segunda questãozinha aí? Galera, se tiver com dúvida, vocês têm que perguntar, tá? Porque eu não vou descobrir se vocês estão com dúvida do nada, não. Vocês têm que falar. Bora lá. Continuando. Agora sim, ó. Do conteúdo que a gente vai trabalhar de diluição e volumetria e unidade de concentração, esse de cá talvez seja o que mais tenha dificuldade. Por quê? Porque aqui eu estou falando de mistura de duas soluções que reagem, tá? E ao reagir, eles vão trabalhar com a concentração de outras substâncias diferentes. Qual é o fator importante em saber nesse tipo de questão?
é entender como se faz as contas para poder descobrir quais serão as novas concentrações. É difícil? Não, não é difícil. Só que a gente tem que seguir um passo a passo para conseguir pegar o macete sem errar. Tá? Então, bora lá. Mistura de duas soluções de solutos diferentes, reagentes com proporções exatas. Quando eu coloco proporções exatas, significa que eles vão reagir totalmente. Os dois elementos vão literalmente ser totalmente consumidos nessa reação. Quando não são exatas, vai significar que um vai ser totalmente consumido e o outro vai sobrar alguma coisinha. Tá? Então, bora pegar a ideia, compreendê-la para a gente poder desenvolver melhor. Eu tenho aqui, ó, a minha reação química é uma reação de um ácido com a base que forma sal e água. É a reação mais simples que a gente pode trabalhar. Então eu tenho aqui, ó, um ácido clorídrico mais um hidróxido de sódio que vira um sal de cozinha mais água. É basicamente isso. Eu tenho aqui embaixo, no cloro, o C, inclusive, era para estar maiúsculo. O volume 300 ml com a concentração 0,2 mols por litro. No hidróxido, eu tenho um volume de 200 ml com concentração 0,3 mols por litro. Para a gente calcular a reação entre esses elementos, eu tenho que ter o valor do número de mols, tá, gente? A concentração, ele me diz qual seria o valor se tivesse 1 litro. Só que aqui eu não tenho 1 litro, eu tenho exatamente volumes menores que 1 litro. Eu tenho 300 ml em um e eu tenho 200 ml no outro. Então, sabendo que a concentração é 0,3 mols por litro, quanto de mol eu teria em cada um desses dois elementos? Para isso, a gente utiliza aquela nossa fórmula, né? A concentração é igual ao número de mols sobre o volume. Quando eu passo e deixo o número de mols isolado, ela fica exatamente como vocês estão vendo aqui, ó. O número de mols é igual a concentração vezes volume. Então, você pega isso daqui e multiplica esses dois elementos. Tá? Sendo que há necessidade aqui de a gente fazer a conversão do volume para litro. Tá? E aí, observa que eu fiz 300 ml, 0,3, porque é litro. A gente está trabalhando com a unidade de litro aqui, o ml litro não combina. Tem que ser litro e litro. E o de cá, 200 ml, 0,2, tu convertir para litro. No final, o número de mols que tem dentro de cada uma dessas substâncias é igual a 0,06 e 0,06. Pronto. Aí o que vai acontecer aqui? Quando eu vou fazer esse tipo de reação, eu preciso saber exatamente como é que é a minha equação e se essa equação ela está balanceada. Então, observe como é que está a minha equação aí. Ó. Eu tenho HCl mais NaOH, vira NaCl e H2O. Eu tenho exatamente a mesma quantidade de hidrogênio dos dois lados, a mesma quantidade de oxigênio dos dois lados e a mesma quantidade de Na e de Cl dos dois lados. É uma das primeiras leis ponderais, onde os elementos dos reagentes tem que ser igual, a soma dos elementos dos reagentes tem que ser igual à soma dos elementos dos produtos, tá bom? Basicamente isso. Aí, observa o que está acontecendo. Quando a gente vai fazer o cálculo de reação, a gente vai ter que utilizar como se estivesse pegando os elementos que estão em vasos separados e colocando esses elementos no segundo vaso, no terceiro vaso, na verdade. Então, antes de qualquer reação, eu vou ter nesse vaso aqui a quantidade de HCl, que vai ter 0,06 mols de HCl, e aqui eu vou ter 0,06 mols de NaOH. Então, eles estão em vasos separados. Isso aqui é o antes. Como antes eles estão em vasos separados, significa que eles não entraram em contato. Se eles não entraram em contato, o resultado final, que seria o NaCl e o H2O, eu tenho 0. Tá? Então, observe como tem uma tabela aqui, ó, antes, durante e final. Essa tabela é muito importante para a gente ir descobrindo as coisas. Eu recomendo que vocês sempre façam ela. Então, antes de pegar os dois potinhos que estão separados e juntar, eu sei a quantidade de mol que eu vou ter. Que eu vou ter a quantidade de mol aqui, mas esses dois produtos não foram formados. Então, eu não tenho a quantidade de elemento desses dois. Durante significa que eu estou misturando os dois. Ao misturar os dois, vai começar a reação. E essa reação, ele vai consumir a quantidade que tiver de HCl e de NaOH e vai formar NaCl e H2O. Então, os reagentes eles vão consumir o conteúdo e os produtos vão formar o conteúdo. E aí, o que é importante para eu descobrir
a reação correta. É isso daqui, ó. Tá vendo esses 1 na frente aqui? Esses 1s que eu estou colocando aí é para dizer que essa equação está balanceada. Tecnicamente, uma equação balanceada não precisa ter o número 1, porque automaticamente você já se dá conta que o número na frente de qualquer fórmula física química é 1. Por quê? Porque se ele está lá escrito é porque existe pelo menos 1. Tá, mas eu coloquei para a gente ilustrar a nossa solução. Então, o que eu preciso entender aqui na leitura desses 1s que estão aqui? Basicamente, vai estar o que está escrito isso aqui, ó. A cada 1 mol de ácido clorídrico, com 1 mol de de hidróxido de sódio, eu vou formar 1 mol de sal de cozinha e também vou formar 1 mol de água. Isso quer dizer que a relação deles é 1 para 1 para 1 para 1. Para um ácido e para um ácido eu preciso de uma base. Ao derrubar um ácido, eu formo um sal de cozinha e 1 mol de água, tá? É mais ou menos isso. E aí, o que acontece é que esse 1 para 1 vai ser sempre referência. Se eu preciso de 1 HCl para quebrar 1 hidróxido de sódio, então se eu tenho 0,06 HCl, eu vou precisar de quanto desses para quebrar o NaOH? Do 0,06, porque a proporção é 1 para 1. E ao utilizar essa mistura desses dois elementos na proporção que está aqui, igualzinha de um para outro, eles vão formar uma quantidade de sal de cozinha e de água. E qual seria essa quantidade a formar? Se eu preciso de 1 mol de HCl formar 1 mol de NaCl, então 0,06 mol de HCl vai formar 0,06 mol de HCl. A mesma coisa com a água. Se 1 mol de HCl formar 1 mol de água, então 0,06 mol de HCl vai formar 0,06 mol de água. Tá bom? Quando eu fiz esse balanceamento, quando eu percebi que isso acontece, eu vou ter que agora ver qual vai ser o resultado final. Lembre-se, no resultado final, os reagentes são consumidos e os produtos eles são gerados. Então, durante a reação, há consumo disso daqui. Quando eu consumo 0,06 mols do ácido e da base, sendo que eu tinha essa quantidade antes, o que vai acontecer? Eu vou diminuir um do outro. Então, se antes eu tinha 0,06 mols de ácido e consumir 0,06 mols de ácido, eu vou ter nada, consumiu todo o ácido. Se antes eu tinha 0,06 mols de uma base e eu consumi os 0,06 mols dessa base, no final da reação eu não vou ter nenhuma base, certo? Aí, o que acontece do lado de cá são os produtos. Nos produtos, eles não são consumidos, eles são produzidos. Então, se eu não tinha nenhuma quantidade de sal de cozinha e durante a reação produziu 0,06 mols de sal de cozinha, significa que no final eu vou ter esses 0,06 mols do sal de cozinha. A mesma coisa com a água. Se no início eu não tinha água nenhuma produzida e ao misturar as reações ele começou a produzir 0,06 mols dessa água, ao final da reação eu vou ter produzido os 0,06 mols da água. Então, a quantidade de mol de sal de cozinha e de água vai ser esse 0,06 mols. Só que o que a gente quer saber não é o número de mols, mas quer saber a reação, quer saber a concentração. Então, olha quantos passos eu estou dando para chegar na solução. Eu tive que, vou começar aqui do início. Eu tive pegar os volumes, achar o número de mols desses volumes, depois de achar o número de mols, colocar na equação, balancear de acordo com os valores que eles têm disponíveis, e aí depois de fazer esse balanceamento desses valores, descobrir quanto foi formado de NaCl e de H2O, e aí, depois disso, eu venho finalmente para a solução da questão. A solução da questão vai ser descobrir qual é a concentração de sal de cozinha que foi formado nessa substância. Aí eu faço como? Utilizo a fórmula. Concentração igual ao número de mols dividido pelo volume. A concentração que eu quero descobrir, aqui, a número de mols eu já tenho, que é 0,06, que é o que foi produzido. E o volume nada mais é do que a soma dos dois volumes que eu tinha anteriormente. Então a gente vai fazer literalmente o que a gente fez com concentração e volume de solutos que não reagem, né? Que reagem junto, do mesmo soluto. Você mistura substâncias com o mesmo soluto. Eu aumento o volume dessa solução. Então, se eu tinha aqui volume 0,2, 0,3, quando eu somo os dois, eu tenho 0,5. Faço a conta básica e acho a concentração de 0,12 mols por litro.
Bom, gente, perceberam que aí é bastante informaçãozinha que a gente precisa ter atenção para não errar? Bastante coisinha, né? Pronto. S de K é aquele que reage totalmente, ele reage com proporções exatas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma água agora, vou dar uma pausa aqui na gravação, e aí a gente vai fazer os que reagem com proporções diferentes. Então, voltando para a nossa gravação. Então, gente, vocês estão vendo como é que se faz essas contas. Elas são somente chatas, certo? Elas não são difíceis. A gente tem que aprender, quando está fazendo algumas contas de química, de física, a gente tem que se acostumar com elas. E aí, é por isso que é importante os formulários que estão sendo encaminhados para vocês, porque quando vocês vão fazendo os exercícios, vocês vão se acostumando, tá? Aqui, eu falei da concentração do NaCl, a gente não trabalha com a concentração de água, porque ela acaba sendo o solvente da solução, então não há uma relação importante para a gente. Essa quantidade de água vai se misturar com a água que já tinha dentro da solução, tá bom? A gente não se preocupa muito com a quantidade de água em relação à quantidade de sal, certo? Pronto. Agora, eu vou trabalhar uma questão diferente com vocês. E aí, eu vou pegar isso daqui, eu vou até printar as informações e vou colocar no Journal para a gente trabalhar nele. Acho que vai ser mais legal trabalhar nele aqui. Screen. Tá. Por que eu quero trabalhar essa questão no Journal? Porque aqui, gente, vocês vão ver exatamente a mesma situação que a gente está trabalhando. Só que aqui as proporções elas não são exatas, são proporções diferentes. E aí, por ser proporções diferentes, a gente vai seguir exatamente os mesmos passos, só que a gente vai ter um resultado um pouquinho diferente. E aí eu quero trabalhar com vocês no Journal dessa solução, para a gente fazer a solução delas, para a gente, em vez de ter as soluções resolvidas como tem nas equações que eu estou mostrando para vocês, aqui a gente vai fazer. Tá? Então bora lá, bora começar aqui. Bom, eu tenho duas soluções, eu vou até deixar elas separadas aqui por uma linha, vou até puxar mais para cá para o HCl ter espaço. Aí, o que eu preciso saber desses dois elementos? A primeira informação que eu preciso achar. Como eu estou trabalhando com soluções, a concentração ela é uma informação importante. Só que ela não me diz a quantidade que tem do soluto. E eu preciso saber a quantidade. E eu vou saber essa quantidade em número de mols. Dá para saber em gramas? Dá. É preciso? Não. Porque não há necessidade. A gente, com o número molar, a gente já consegue resolver tudo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, novamente aqui, eu vou postar aqui, eu vou escrever aqui e vou parar, vou apagar. A gente tem a nossa fórmula, gente, de concentração em massa, né? Concentração em mol, que é concentração igual ao número de mols dividido pelo volume. Quando a gente tem essa fórmula, o que é que a gente faz nela? A gente faz literalmente esses cruzamentos que a gente faz aqui. E aí, quando eu faço esse cruzamento, eu remonto essa fórmula e ela pode ficar assim, ó. N1 é igual a concentração vezes o volume. Tá certo? Então a gente monta essa fórmula e a gente consegue chegar nesse tipo de fórmula aqui. E é esse de cá que a gente vai utilizar nas duas equações. A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar os volumes das duas soluções e converter para litros. Então eu pego os dois volumes e converto para litros. Converti para litros, agora eu boto na minha fórmula. O N1 aqui vai ser o quê? Vai ser 0,3 vezes 0,2. Tá? Que vai dar 0,06. A mesma quantidade que deu lá, né? De mols. E o de cá, o número de mols vai ser 0,2 vezes 0,5. Que vai dar 0,1 mol. Tá? Achei essas duas quantidades, pronto. Metade do problema está resolvido aí. Tá? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar e utilizar a nossa equação. Gente, eu preciso utilizar a nossa equação que a gente está trabalhando e fazer exatamente tudo que eu montei para vocês ali. Eu vou botar aqui, inclusive, para a gente ter mais espaço. Observa como é que eu vou fazer aqui. Gente, eu tenho 1 mol disso, eu tenho 1 mol disso, eu tenho 1 mol disso, eu tenho 1 mol disso. Significa que a proporção é 1
para 1, para 1, para 1. Tá? Professor, e se eu tivesse 2 mols disso daqui, hipoteticamente? Aí a proporção era 1 para 1, para 2, para 1. O que significa isso? Significa que a cada 1 mol de HCl utilizado, eu produzo 2 mols de NaCl. Então, se eu tivesse aqui 0, se eu tivesse aqui, eu não tenho 0,06. Se eu tivesse aqui 0,06 mol de HCl, ao consumir esse 0,06 mol totalmente, eu iria produzir 0,12 mols de HCl. Ou seja, eu ia produzir 2 vezes a quantidade que tem aqui. Se fosse 3, eu ia produzir 3 vezes a quantidade. Se aqui for 0,06, aqui ia ser 0,6612,618, 0,18 mols. Essa que é a relação. O negócio é que nessa primeira questão que eu estou pegando para vocês, a gente está pegando a questão mais simples possível, com as informações mais tranquilas para a gente poder realizar nossa primeira ação com ela. Aí, novamente aqui, vou até botar em cores diferentes. A gente vai ter o antes, tá? Que é as informações iniciais. A gente vai ter o durante, que vai ser quando eu misturar os dois resultados. E aqui eu vou ter o final, que é quando eu misturei os dois resultados e eu sei o que sobrou e o que produziu, tá? Então, bora lá. O antes eu vou ter a quantidade de mols que eu achei nas duas substâncias aqui, ó. Então, no antes, o HCl, eu vou ter 0,06 mols de HCl. Do NaOH, eu vou ter 0,1 mol de NaOH. E esses dois de cá? Olha, gente, o sal e o ácido, eles estão em 2 copos separados. Se eles não estão juntos, se eles vão para um copo vazio, significa que eu não formei nada. Então, aqui é 0 e aqui é 0. Agora, o durante é aqui que mora toda a solução do problema. Você fez o durante certo, nego? Tá matada a questão. O que é que eu preciso saber para resolver corretamente esse durante? Eu preciso saber a quantidade de mols que eu tenho, a proporção entre eles e qual tem menos mols. Bom, aqui a gente já pode ver que quem tem menos mols é o HCl. Isso aqui é que tem menos. Tá? Aqui tem 0,1, que tem 0,04 mols a mais do que o de cá. Tranquilo. Agora, a proporção entre eles, ó, a proporção 1 para 1. Significa que para 1 mol disso daqui, eu vou utilizar 1 mol disso daqui. Se eu tenho menos de 1 mol de ácido, eu vou utilizar menos de 1 mol de NaOH. Então, se é 1 para 1 e eu vou utilizar essa quantidade de ácido, 0,06, significa que aqui eu só tenho como utilizar 0,06. Porque quando acabar o ácido, não tem mais como reagir. O NaOH vai sobrar. E aí, ó, ao consumir 0,06 mol desses dois, o que vai acontecer? O de cá, ele vai formar 0,06 mols. Por quê, professor? Porque é 1 para 1. Ou seja, se eu tenho 1 para 1, vai ser a mesma quantidade que eu dou para um, eu dou para o outro. Se eu tenho 1 para 2, a quantidade que eu dei em um, eu vou dar 2 vezes para o outro. Se eu tiver 1 para 4, a quantidade que eu dei em um, eu vou dar 4 vezes maior para o outro. E a água também, ó, é 1 para 1 para 1. Tu só tem uma aqui, então a mesma coisa. Vai formar aqui 0,06 mols. Certo? Agora, vale lembrar, nos reagentes a gente subtrai, nos produtos a gente soma. Então aqui eu vou subtrair, ó. Qual vai ser o volume final? Se eu tinha 0,06 e eu utilizei 0,06, o final vai ser 0. Aqui é diferente já, ó. Se eu tinha 0,1 e utilizei 0,06, aqui vai sobrar, vai ter 0,04 mols. O de cá a gente soma, né? Reagentes subtraem, produtos somam. Como eu não tinha nada, eu só faço somar. Aqui vou ter 0,06. E aqui eu vou ter, obrigado, 0,06. Tá? Por quê? Produtos eu somo, gente. Eu só vim somar o de cá. Reagentes eu subtraio. Eu subtraí. Eu vou até botar aqui para vocês ficarem mais evidentes. 0,1 é a mesma coisa que 0,10, tá? Aí fica melhor para vocês verem a subtração. 10 menos 6 dá 4. Certo? Pronto. Travou a minha câmera aqui. Tá? E aí, como é que eu faço agora para resolver a solução dessa questão? Gente, a solução dessa questão, ela vai ter um adendo de solução. Por quê? Porque eu vou ter que saber a concentração, além da concentração desse bichinho aqui, eu vou ter que saber também a concentração do que sobrou de NaOH na solução. Tá? Então, eu vou descobrir a concentração dos dois elementos.
Bora para a solução. Eu vou ter que achar a concentração desse de cá. Qual vai ser a concentração? A concentração é igual ao número de mols sobre o volume. No caso de cá, a concentração é igual ao número de mols, que é 0,04, dividido pelo volume, que a gente já sabe, né? Que o volume é a soma do 0,3 com 0,2, que dá 0,5. Dá 0,04 dividido por 0,5. Então, a concentração desse elemento aqui vai dar 0,08 mols por litro. E o de cá, eu vou ter que descobrir também a concentração. A concentração vai ser igual ao número de mols dividido pelo volume. A concentração vai ser igual a 0,06 dividido por 0,5. Que aqui a gente já fez anteriormente, né? E vai dar 0,12 mols por litro. Certo? Observe então. Qual é a diferença entre uma reação de um reagente, de dois produtos que reagem com proporções exatas e com proporções diferentes? Com proporções exatas, significa que os reagentes eles serão totalmente consumidos, os dois. E aí eu não preciso me preocupar com concentração de reagentes. O de proporções diferentes significa que um dos reagentes eles não será consumido totalmente, e aí eu preciso me preocupar com esse valor e eu preciso descobrir qual a concentração que sobrou desse reagente na minha solução. Tá bom? É dessa forma que a gente resolve esse tipo de equação, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Eu tenho 3 questões para resolver desse produto aqui. Só que aí é o seguinte, eu vou pegar e vou resolver apenas uma com vocês, tá? E vou pegar a nossa... Vou tomar uma página aqui. E vou pegar a lista de formulários e deixar para que vocês completem com ela, conteúdo. Tá? Às vezes a gente toma um pouquinho mais de tempo porque é necessário para que seja passado o conteúdo com tranquilidade, sem nenhum estresse, que as informações pelo menos cheguem com a melhor qualidade possível para vocês, tá? Bora lá, bora ler a questão. Um dos grandes problemas que vocês podem ter na questão é na hora de formar a equação química. Questões de avaliação, eu vou deixar a equação química já formada, vou deixar ela já balanceada, inclusive, para vocês apenas fazerem as contas, certo? Lembrando que a nossa avaliação ela é semana que vem, tá, gente? Quinta-feira que vem é prova. Vamos lá. Mistura de 50 ml de uma solução de HCl a 0,5 mols com 150 ml de uma solução de NaOH. Qual será a concentração da solução de NaOH utilizada na mistura? Ele vai querer uma solução aqui, gente, como ele me deu as informações, não me deu todas as informações, ele quer uma reação de utilização total, né, de proporções exatas. Por quê? Ele não me deu a solução, não me deu nada, ele apenas quer saber quanto eu utilizaria de NaOH para poder balancear essa equação, para ela ficar totalmente certinha. Vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer, montar a equação. E aqui a gente já sabe, né? É a mesma equação que a gente já estava trabalhando. Na verdade, eu vou até pegar ela pronta, né? Para ficar um negócio mais bonito. Que é exatamente essa equação aqui, gente, que a gente está trabalhando, que ele pediu. Então, o que eu vou fazer? Só vou botar aqui para a gente montar e trabalhar com ela. Então, a equação que ele está me pedindo é essa de cá. Tá? Por quê? Porque quando a gente sabe quando um ácido e uma base eles reagem, eles formam um sal e uma água. E a gente já tem essa equação montada aqui. Aí ele me dá as informações importantes. Eu vou até botar uma linha separando aqui, tá? Para a gente utilizar. E já utilizar apenas esses dois elementos nas contas. Depois eu copio aqui e a gente vê novamente. Vamos lá. Ele me deu aqui que do HCl ele vai ter um volume de 50 ml. Aí eu já vou botar em litros. 0,05 litros. E a concentração ele me deu de 0,5 mols. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso agora fazer a conversão do número de mols que a gente vai fazer. Na segunda, ele me deu que o volume dessa solução é 150 ml, ou seja, é 0,15 litros. A concentração não me deu e o número de mols não me deu. Tá? Eu tenho que achar o número de mols nessa solução.
Como eu sei que essa reação é 1 para 1, o número de mols em um vai ter que ser igual ao número de mols no outro, certo? Por quê? Porque está aqui, ó, é 1 para 1. Então, para a reação acontecer totalmente, eu vou ter que pegar 1 do HCl e juntar com 1 de NaOH. Então, a quantidade de mols que eu tiver do HCl vai ser a mesma quantidade de mols que eu vou utilizar no NaOH. A partir daí, a gente vai descobrir a concentração. Então, observa aqui. Número de mols, a gente já viu a formulazinha, né? N é igual a C vezes V. Tá? Aqui vai dar 0,5 vezes 0,05. Então, N vai ser igual a... Vou botar aqui, 0,5 vezes 0,05. N vai ser igual a 0,025 mols. Bom, como eu falei para vocês, como é 1 para 1, se aqui eu vou utilizar 0,025 mols, o de cá eu vou utilizar também 0,025 mols. Por quê? Porque para ele reagir totalmente, ele precisa ter exatamente a mesma quantidade de sódio, de hidróxido de sódio. Descobri isso. Agora, aqui eu só me preocupo com a mesma fórmula que eu vou utilizar, sabe? Só que eu vou utilizar ela da forma que ela é apresentada para a gente. Concentração igual a N1 dividido por volume. Qual vai ser a concentração? O N1, 0,025 e o volume, 0,15. Então, a concentração aqui vai ser, pegar nossa calculadora, 0,025 dividido por 0,15. O volume vai ser aproximadamente 0,17 mols por litro. Tá bom, gente? Compreenderam direitinho essa parte? Percebeu que aqui o que a gente leva para a resolução é interpretação de texto. Eu tive que ler o texto, entender o que estava escrito nele, para descobrir o que ele queria e dessa forma fazer essa reação. Tá? É assim que a gente vai descobrindo e vai resolvendo as questões. Certo, gente? Vou achar que vocês estão entendendo direitinho aí. Aí não vou nem me esquentar com os produtos finais. Eu vou até só fazer aqui para confirmar. 0,25 dividido por 0,15. 0,16. 16,66666, arredondei para 0,17. Bom, como eu falei para vocês, esse seria as formas de a gente resolver essas questões. Eu vou colocar uma lista de formulários. E aí essa lista de formulários vocês vão resolvendo e em cima disso a gente vai elaborar nossas atividades. A nossa avaliação vai até esse assunto. Eu vou dividir a prova de vocês em questões que tenham parte teórica, que é muito importante, e questões que tenham parte de cálculo. Então vai ter questões com cálculo. Só que o objetivo é vocês me darem as respostas. Todas as questões serão de marcar e aí a nota vai valer 5 pontos de avaliação, tá? Vocês terão exatamente o tempo da aula para fazer. Então, a gente vai começar às 8 horas em ponto, 8h20, né? A avaliação. E ela vai finalizar exatamente no horário que tem que finalizar. No caso, seria 10h10, acredito eu. Tá bom, gente? O que é que eu vou fazer agora para vocês? Vou passar o link do formulário e vocês vão resolver esse formulário para a gente.